Bom dia, oitavo ano. Vamos iniciar mais uma aula de filosofia. E na aula de hoje nós vamos dar continuidade às nossas reflexões envolvendo o corpo, o objeto, como objeto de investigação, de questionamento, durante toda essa unidade que nós já estamos trabalhando desde o início dela. Então, hoje nós vamos dar continuidade em um corpo que convive, tá certo? Tá aí na página 13 do livro de vocês. Então, vocês podem abrir o livro e vamos acompanhar a aula aqui comigo. Refletir sobre as nossas atitudes em relação ao corpo e conhecer melhor a sua linguagem são os modos de incentivar a preocupação e o cuidado com ele. Por isso que é tão importante nós sabermos qual a linguagem do corpo, como ele se expressa, como nós podemos identificar através do corpo essa expressão. Por isso que na aula passada foi tão importante a gente conhecer um pouco a respeito das linguagens, as linguagens verbais, as linguagens não verbais. Tudo isso nos ajuda a entender melhor o nosso corpo e, consequentemente, a cuidar melhor dele. Então, essa reflexão, ela pode apontar quais são os limites e as possibilidades para a nossa expressão por meio do corpo. Até onde a gente consegue nos expressarmos através do corpo, utilizando o nosso corpo para isso. E em diferentes culturas, povos e contextos, a preocupação com ele se revela de maneiras diferentes. Ela pode ser observada em vestimentas que o escondam ou que mostrem mais, em pinturas corporais, em acessórios e enfeites, na postura física de uma pessoa perante as demais e assim por diante. Além disso, também existem as cerimônias, os rituais, as festas, que são os momentos especiais em que esses detalhes acabam sendo valorizados, mas eles também podem aparecer em situações do cotidiano. Então, tudo isso são elementos que nos ajudam a mostrar essa linguagem do corpo, ela aparece. E isso vai variar muito de acordo com a cultura, de acordo com o local, enfim, tudo isso são critérios para que a gente, em cada lugar, em cada cultura, essa linguagem ela apareça de forma diferente. E, além disso, podemos dizer que a convivência social e as diversas manifestações culturais, elas interferem nas condições e nas possibilidades de relação das pessoas com os seus corpos. Então, quando nós convivemos com outras pessoas, às vezes, inconscientemente, a gente acaba nos aproximando da forma como aquela pessoa ou como aquela sociedade dita sobre o nosso corpo, ou sobre o corpo em modo geral. Então, essa convivência, ou até mesmo essas manifestações culturais diferentes aí, locais, acabam, de certa forma, interferindo na relação que nós temos com os nossos corpos. De alguma forma, ela dita essa relação. Então, pensando na sociedade em que vivemos, que muitas vezes nós estimamos, ou de exemplos de pessoas que temos em nossa memória. Então, para construir essa referência, utilizamos alguns critérios. Por exemplo, a moda, a empatia, a simpatia, a aprovação social. Então, isso são exemplos associados a essas personalidades, a essas pessoas que muitas vezes nos referenciamos aí como uma beleza física ideal. Então, por meio deles, identificamos nos outros as aparências, os comportamentos, as expressões que, de certa forma, gostaríamos de ter. Nós vemos nessas pessoas um ideal de pessoa, e aí envolve não só a aparência, o físico, mas também o tipo de comportamento, o tipo de expressão que essa pessoa carrega. Tudo isso nós vemos nessa pessoa
a forma que nós gostaríamos de ser, do corpo que nós gostaríamos de ter, do comportamento que nós gostaríamos de ter em relação a outras pessoas. Então, aqui na nossa sociedade, na nossa cultura, isso é bastante frequente. Nós espelharmos nesse tipo de pessoa, nessas pessoas que estão aí visíveis, que estão na mídia. E assim, algumas pessoas, além de modelos de beleza, elas também tornam-se alvos de imitação, sendo, de certa forma, aí, entre aspas, copiadas nas maneiras de se vestir, de se comportar e também de pensar até. Então, até a forma de seus corpos tornam-se alvos de imitação, levando alguns a procurar alterar na própria estrutura física a fim de se parecerem mais com quem é considerado modelo. Então, para vocês terem noção do risco que essa referência ela pode nos prejudicar de alguma forma. Muitas vezes a gente acaba transformando o próprio corpo para se encaixar em um padrão de beleza de corpo que pertence a uma outra pessoa e não a nós. Então, isso é bastante perigoso, porque a gente acaba chegando em um nível de copiar, né, entre aspas, aquela pessoa de tal maneira que a gente acaba nos transformando para se transformar naquela pessoa. Então, em certos momentos da história, as artes visuais, elas serviram de propagandas dos ideais de beleza física. Na antiguidade, a publicidade, as propagandas e os meios de comunicação de massa que desempenham, na atualidade, na verdade, né? Que desempenham mais fortemente esse papel. Sabendo disso, eu quero que vocês observem essa imagem aqui, que eu vou colocar para vocês. Essas duas imagens, na verdade. Para vocês terem noção, essas duas imagens, em um certo tempo aí da história, lá desde a antiguidade, elas foram consideradas como um referencial de beleza. Então, porque você imagina que elas, de alguma forma, servem de referenciais de beleza para o corpo humano em nossa sociedade. Então, esses são dois exemplos de pinturas de grandes artistas que pintaram esses quadros como um referencial de beleza, de conduta, de como você se comportar em relação a outras pessoas. Mas hoje em dia isso aparece de diversas formas, como vocês viram aqui no texto anterior, por meio de propagandas, pela mídia, e hoje em dia, principalmente pelas redes sociais. É bem comum a gente ver a todo momento lançarem aí pessoas que têm um padrão, um corpo que acaba se tornando um referencial para outras pessoas. Um exemplo bem atual que a gente pode colocar aqui são aquelas cirurgias que as pessoas aí, parece que todo mundo agora quer fazer essa cirurgia do rosto, é a harmonização facial que fala. Então, todo mundo parece que decidiu se ficar de um mesmo formato de rosto, do mesmo padrão de rosto. Então, isso é um exemplo dos dias atuais em que as pessoas acabam transformando o seu rosto para alcançar um padrão que é aceitável entre as pessoas. Assim como, desde a antiguidade, ocorreu. Provavelmente, muitas pessoas quiseram se parecer com essas duas obras de arte, porque era, naquele momento, uma referência de corpo de pessoa. Então, essas duas obras que vocês viram, elas pertencem ao mesmo período da história da arte, que é o Renascimento. Nesse período, os artistas eles valorizavam muito o ser humano, de acordo com o pensamento denominado antropocentrismo, ou seja, que coloca o ser humano no centro
das atenções, das discussões e dos questionamentos. Então, para demonstrar esse pensamento em sua arte, eles respeitavam critérios de beleza que surgiram com os gregos da Antiguidade Clássica. O equilíbrio, a proporção e a harmonia eram os critérios que eles utilizavam aí para fazer essas pinturas de corpos dessas pessoas. Então, a criação de suas obras geralmente se inspirava em personagens míticos e histórias consideradas ideais. Então, como vocês podem ver, desde a antiguidade existe essa busca pelo ideal, pelo correto, pelo belo. Então, não é de hoje. E o objetivo era que as obras demonstrassem o modo como pensavam que a beleza feminina e também a masculina deveriam ser, a fim de apresentar os corpos perfeitos. Então, a gente pode perceber aí que esse intuito de alcançar um corpo perfeito, um corpo que demonstra aí uma harmonia em todos os membros, enfim, isso já vem desde a Antiguidade Clássica, desde muito antes, e foi aí, ao longo da história, passando aí de geração em geração até aos dias atuais. Entretanto, os critérios utilizados pelos movimentos artísticos, eles podem variar muito. E por isso, em outros momentos, encontramos representações do corpo diferentes das mostradas nessas obras, mas que também querem expressar a beleza humana. Apesar de serem obras diferentes, representações diferentes, mas o intuito é sempre o mesmo, de mostrar essa beleza perfeita do ser humano, da mulher, do homem, enfim, do ser humano de um modo geral. Então, mesmo que a forma do corpo mude nessas artes, nessas obras de artes, o intuito é o mesmo, vai ser sempre o mesmo, de alcançar, de mostrar para as outras pessoas como é um corpo ideal, como é uma beleza ideal. E, além disso, do século XX até os dias atuais, as imagens de beleza que inspiram e servem de modelo para muitas pessoas não vêm da produção de pinturas ou esculturas. Elas são encontradas em cartazes, em revistas, em fotografias, nos meios de comunicação de massa, que seriam aí a TV, o cinema, os nossos meios eletrônicos, os aparelhos eletrônicos, e pertencem geralmente a personalidades que são famosas, que são modelos de propagandas, que são ídolos de alguma forma, ou os quais acabam aí ditando como devem ser o corpo, o nosso corpo, e também a nossa expressão, para sermos considerados belos. Então, hoje em dia, o que não falta são meios para que você entre em contato com um padrão de corpo perfeito. Não só de corpo, mas um padrão de comportamento também. Além de tentarem, de alguma forma, ditar a forma que o nosso corpo deve ter, também querem ditar o nosso comportamento, como nós devemos agir, e não só em relação ao corpo. Afinal, seja pela faixa etária, seja pelo grupo social ou também cultural, as opiniões elas podem variar muito, ocorrendo aí de nem toda a sociedade valorizar rigorosamente os mesmos critérios na escolha de um modelo ideal. Então, nos últimos anos, essa discussão em relação ao corpo, a um padrão de corpo, ela vem sendo, aos poucos, colocada aí na mídia. Então, hoje em dia já existe milhares de pessoas que buscam orientar, que buscam incentivar as pessoas a mostrarem os seus corpos, a deixarem os seus corpos se expressarem da maneira como eles são e não utilizarem padrões de pessoas diferentes de você para, de alguma forma, aí, modificar o seu corpo, e não só o seu corpo, mas também o seu comportamento, a sua forma de agir em relação a outras pessoas.
Então, pessoal, a discussão da aula de hoje foi essa. Espero que vocês tenham entendido, como o próprio título diz, um corpo que convive, ou seja, convive com outras pessoas em meio a uma sociedade em que de alguma forma quer aí nos colocar sempre dentro de um ideal, de um padrão ideal. Então, eu quero que vocês pensem sobre isso, sobre a nossa aula. Vou deixar a atividade no chat, tá certo? Como eu sempre faço. E também vou estar à disposição para que vocês tirem as dúvidas de vocês a respeito da aula de hoje, do conteúdo, ou sobre qualquer outra coisa também. Ou até mesmo se vocês quiserem refletirem, colocarem aí a sua opinião a respeito da aula. Então, espero que vocês estejam aí todos bem e até a próxima aula, tá certo? Até mais.